maioria. Mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz, é não continuarmos sobressaltados, é por parte do Parlamento brasileiro, Nicolas, Gaia, Zuco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 5 de junho de 2024, são 19 horas. Não é piada. A última de Bolsonaro é tentar legalizar golpes de Estado no país. E para isso ele conta com o apoio de gente poderosa e esse processo está amadurecendo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. E vamos em frente. O novo plano de Bolsonaro para tentar anistia e disputar a eleição em 2026 é o seguinte: ele aposta nos interesses em jogo na eleição para o comando das duas casas do Congresso, a Câmara e o Senado. O que é que ele quer fazer? Veja bem, o plano foi levado ao Michel Temer. O Temer foi consultado sobre uma manobra que livraria Bolsonaro de eventual prisão. E para isso ele precisa encenar uma medida altruísta, como você viu no vídeo, para ajudar os pobres coitados que estão presos. Aliás, não tem nem ninguém preso ainda, né? O que há é gente que vai ser presa e talvez nem seja presa antes de que ele mesmo seja preso, porque não seria justo, não é? Candidato à presidência da Câmara, há por exemplo, o deputado Elmar Nascimento, da Bahia, que é um antipetista histórico, que está tentando se cacifar para chegar à presidência do Congresso, e assim ele colocaria em pauta, assim como o presidente do Senado, um projeto de anistia para Bolsonaro, que é uma bobagem, mas ele conta com a pressão popular, com as massas nas ruas. Por que é uma bobagem? É uma bobagem porque o direito do Congresso de conceder anistias não é um direito pleno, é um direito que só pode ser exercido se houver uma causa justa. Senão o Judiciário, o Supremo, que é o poder supremo da República, né, o poder judiciário e a última instância do poder judiciário é o poder supremo da República, e isso está na Constituição. Tá? Ele pode não gostar, os bolsonaristas podem não gostar, mas se não for com quartelada, se não for com tanque na rua, eles não podem evitar que o Poder Judiciário dê a última palavra nessa questão. E o Supremo vai dizer o seguinte: olha, não pode. Qual é a justificativa para dar a anistia para todo mundo? Eles não quebraram? Você, Bolsonaro, não tentou dar um golpe de Estado? Se ficar provado que eles quebraram e que ele tentou dar um golpe de Estado, o STF pode muito bem desfazer essa anistia da Câmara e do Senado, que seria conseguida na nova legislatura do ano que vem, quando os presidentes da Câmara e do Senado serão outros. Bom, esse roteiro dos aliados de Jair Bolsonaro para a anistia dele em 2026 é que está valendo, mas até lá ele já cumpriu pelo menos aí uns 2 anos de cadeia. A estratégia de bolsonaristas leva em conta diferentes etapas e passa pela aprovação de um projeto no Congresso Nacional, que eu vou explicar aqui para você essa matéria. Jair Bolsonaro só pensa em receber uma anistia do TSE ou do Congresso
para poder voltar a disputar as eleições em 2026. Mas o caminho desenhado pelos aliados dele para chegar até lá prevê ainda algumas etapas, e no curto e no longo prazo, e passa necessariamente pela aprovação de um projeto anistiando primeiro os presos e réus dos ataques golpistas de 8 de janeiro, e o texto do projeto de lei ainda está em elaboração, mas o compromisso com a sua aprovação vem sendo exigido pelo partido do Bolsonaro para apoiar os candidatos à presidência da Câmara e do Senado. O único que sinalizou que pode fechar um acordo nesse sentido foi o tal de Elmar Nascimento, aquele que é antipetista do União Brasil da Bahia. No Senado a coisa é um pouco mais difícil, ele não tem quem faça isso, mas na verdade tudo isso é uma ilusão. O que ele espera é que em 2026 essa anistia seja concedida para ele de todas as formas, inclusive não só de uma pena de prisão, como também a inelegibilidade do TSE. Na prática, o que o Bolsonaro está fazendo? Ele está querendo legalizar golpes de Estado no Brasil. Então, se você não tiver punição para quem pratica esse tipo de crime, você está basicamente anulando a Constituição, anulando as leis, e quem quiser tentar golpe de Estado vai sempre ter a argumentação de que quem tentou foi anistiado, então ninguém mais paga, e se ninguém mais paga, golpe de Estado acaba se tornando quase que um direito dos golpistas de plantão de ontem, de hoje e de amanhã. E adivinha o que é que aconteceu? Hoje foi noticiado que esse tal Elmar Nascimento, que está se candidatando à presidência da Câmara, conseguiu colocar um bolsonarista na Comissão de Constituição e Justiça como relator desse projeto de anistia dos presos de 8 de janeiro. O deputado que quer ser eleito presidente da Casa em 2025, Rodrigo Valadares, do União Brasil, será anunciado relator do projeto de perdão aos envolvidos nos ataques golpistas. Então aí, minha amiga, meu amigo, está caminhando essa tentativa absurda de legalizar esse projeto maluco, mas uma coisa eu posso garantir para você, isso eu já consultei juristas, qualquer jurista vai te dizer a mesma coisa. É a mesma coisa do que aconteceu com o Daniel Silveira, aquele deputado fortão que o Moraes condenou à prisão. O Bolsonaro concedeu graça a ele, não é? Porque o presidente ele concede graça e o Congresso pode conceder anistia. É a mesma coisa, basicamente, no fim das contas, é a mesma coisa. Mas assim como o STF anulou o pedido de graça, anulou a decisão de soltar, vamos falar mais simplesmente isso, a decisão do Bolsonaro de soltar o Daniel Silveira, que foi condenado à prisão, o STF foi lá e anulou, e o STF pode fazer a mesma coisa com o próprio Bolsonaro e com todos os presos do 8 de janeiro, se o Congresso entrar nessa. Mas a pretensão do Bolsonaro mostra que eles têm muito plano para tentar mudar as leis no país, para tentar causar confusão, porque eles podem não conseguir, mas aí eles vão alimentar o gado com essa esperança, e depois, quando não acontecer, evidentemente que essas pessoas vão ficar indignadas e ninguém sabe o que elas são capazes de fazer. O Bolsonaro solto como ele está, minha amiga, meu amigo, é risco, isso sim, de uma guerra civil no nosso país. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.